Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler 11 versículos. Já aproveita aqueles que não leram a Bíblia hoje, já lê pelo menos 5 versículos, tá? Não dorme sem ler. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se a rede, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal ao companheiro, ou aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para pronunciar a palavra dele. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar no seu altar para trazer aquilo que ele colocou no meu coração para a igreja. E creio que alguns aqui nesta noite, com certeza, sairão daqui com a palavra plantada no seu coração. Agradecendo a Deus pelo nosso pastor Josué Brandão, que é o nosso pastor presidente, pastor Jones Brandão, que é o nosso vice-presidente, e aos demais obreiros que aqui estão, amigos, companheiros deste ministério, por esta rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor para refletirmos um pouco da sua palavra. Amados, o que eu venho falar hoje com vocês, talvez alguns nunca pensaram da forma que eu pensei, que eu meditei nessa palavra. Pois quando eu estava meditando nela,
e não era ela que eu queria. Mas aí o coração me veio a esse texto, e eu abri, li, reli, e disse a Jesus: eu não quero falar da mesma forma que os outros falam, da mesma maneira. Porque se você observar, no primeiro versículo, ele vai dizer que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E estava junto ao lago de Genezaré e viu Jesus estar 2 barcos juntos à beira do lago, e com eles os pescadores que desceram dos barcos e lavavam as redes. E eu disse a Jesus: eu não quero falar de rede de barco simplesmente daqueles que descem ou daqueles que lavam as redes, e porque eles são angustiados, porque eles perderam a visão, porque eles querem largar tudo, porque eles querem deixar tudo para o alto, eles querem chutar o pau da barraca, como muitos pregadores pregam nesse texto e falam desta maneira, desta forma, que Pedro estava frustrado, que Pedro estava largando tudo, que largar o barco, ou descer do barco, largar tudo para o alto, jogar tudo de lado, que lavar a rede, ou lavar as redes, é simplesmente abandonar tudo. E quando eu estava lendo, eu percebi que não é bem assim. Eu percebi que neste primeiro versículo e no segundo, e no primeiro versículo a Bíblia diz que a multidão estava apertando Jesus e ele vai para o lago de Genezaré e ele está observando o lago em si, e também observa 2 barcos que estão juntos à beira da praia, e em um dos barcos havia pescadores e eles haviam descido do barco para lavar as suas redes. E quando nós observamos um pouco, e é esta uma das palavras deste primeiro versículo que eu quero tratar com vocês, é que Jesus, ele para nos observar. Estamos fazendo algo, e por mais que estamos fazendo certo, Jesus, ele para e nos observa. E Pedro e os demais que estavam com ele não estavam fazendo nada de errado. Era comum descer do barco depois de uma pescaria, era comum sair do barco e lavar as redes. Mas Jesus está observando eles de uma certa forma, de uma maneira tão especial, que eu fui parar um pouco no nosso dicionário e observar o sentido da palavra, no texto em que eu estava lendo, da palavra observando ou observação. E existem alguns significados dessa palavra no nosso dicionário, mas eu encontrei 2 significados bem, para mim, extraordinários. Que a palavra observação, ela tem um significado de não estruturada
é uma observação não estruturada, como também uma observação estruturada. A observação estruturada ou não estruturada é uma observação em que o observador, como mero espectador, ele observa determinada situação sem planejamento daquilo que irá acontecer. Ou seja, ele do nada está observando porque ele é um mero espectador, ele gosta de observar, e eu sou uma pessoa dessa que gosto de estar sempre observando, mas muitas das vezes é uma observação sem planejamento, observa por observar. E a observação estruturada é uma observação feita com uma preparação minuciosa, é uma observação que o observador, ele planeja, faz um planejamento, ele decide observar o alvo, o local, o ambiente, porque ele quer resolver alguma situação dentro daquele ambiente, e com isso ele faz um planejamento dentro da sua observação. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava parado no lago, observando o povo, onde ele iria falar com o povo, de que maneira ele iria falar. E Jesus observa 2 barcos, e um barco é o de Simão. E Jesus está sempre observando a maneira, a forma em que Simão estava fazendo, ou o que Simão estava fazendo, assim como os que estavam com ele. Jesus está observando a mim e a você. Às vezes nós achamos que Jesus está tão longe, mas Jesus está de pé, nos observando. Ele fica só observando a mim e a você, a maneira em que nós estamos tratando, lidando com as coisas, e Ele está observando. E quando falamos sobre barco e rede, os barcos, vocês sabem que naquela época, e ainda hoje, os barcos eram instrumentos, ferramentas utilizadas para comercialização. Os barcos eram utilizados para o comércio. Os barcos eram utilizados para o trabalho, um transporte de material, transportes de pessoas, e também para o lazer do dia a dia. Como nos dias de hoje, também os barcos são utilizados para isso. As redes também era uma ferramenta, e era uma ferramenta comercial, uma ferramenta que era vendida para os pescadores. Ou seja, barco e rede era algo de muita utilidade naquela época. E Pedro era um empresário que tinha um barco, pelo menos a Bíblia vai falar de um barco, que tinha um barco, e este barco de Pedro era um barco para comercialização de peixes, ou seja, para pesca de peixes, e ao mesmo tempo levar o alimento para a sua casa, para a sua família, para os que estavam perto dele. E também era um empreendedor. Existiam pessoas que trabalhavam com Pedro. Ou seja, barco e rede aqui não é desistência, não é largar tudo, não é chutar o pau da barraca. Barco e rede aqui, nesse texto,
instrumento de comercialização, é instrumento que levava o pão para a família, era a ferramenta que eles tinham para negociar, ganhar dinheiro, fazer com que o pão chegasse à mesa. Ou seja, Pedro não estava desistindo de ser pescador. Pedro, João e Tiago estavam simplesmente lavando as redes, ou lavando a rede, porque se fazia necessário lavar as redes. Era algo comum para eles descerem do barco, lavar as redes. Por que lavar as redes, pastor? Por que essa questão de lavar, e a Bíblia fala tanto sobre lavar as redes? As redes precisavam ser lavadas todas as vezes que eles chegavam de uma pescaria. As redes precisavam ser limpas. Por isso que eles lavavam as redes para tirar os dejetos que estavam no mar e vinham sobre as redes, os mucos dos peixes que estavam nas redes, e era necessário lavar as redes, e não tão somente lavá-la, mas depois da lavagem das redes, ou depois da despesca, havia uma necessidade deles lavarem as redes e colocarem as redes para secarem. E eles estavam fazendo exatamente o que era correto de se fazer. Escute, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa maneira, dessa forma, ou se já se viu, glória a Deus por isso. Mas entenda, Pedro estava na beira da praia junto com Tiago e com João, não dizendo que ia chutar o pau da barraca, não dizendo que havia desistido de tudo, não, em hipótese alguma. Eles estavam fazendo o que era correto de se fazer. Para um pescador, Pedro tinha a noção de pescaria, Pedro sabia o que era pescar, Pedro entendia desse negócio. Por isso que eles lavam as redes, e não só lavava, mas tinha que colocar para secar. E a secagem da rede não era colocar as redes no sol, porque os raios solares, quando batiam nas redes, poderiam ir estragando as redes. Cada vez que eles colocavam no sol para secar, mas eles tinham que colocar as redes na sombra para secar. Depois que eles colocavam na sombra e as redes secavam, veja que tudo é um processo. Eles tinham que armazenar as redes. Olha que coisa interessante. O que era que Pedro, Tiago e João estavam fazendo? Cuidando, zelando daquilo que ele tinha como ferramenta para levar o pão para a família, daquilo que ele tinha de ferramenta para ajudar aqueles que estavam com ele no trabalho. Então Pedro, Tiago e João estavam lavando as redes, porque eles precisavam das redes limpas para pescar novamente. Existe até uma música, e nós cantamos sempre ela, que ela diz que: por que você lavou ou largou as redes? Quem mandou você parar? De vez em quando eu escuto o nosso pastor falar aqui que essas músicas vêm como melodia, como poesia, e o poeta tenta fazer alguma coisa, encaixar alguma coisa, a música fica linda, mas dentro do texto essa música não bate. Me perdoe o compositor da música, mas não bate. Aqui não é largar as redes, aqui não é desistir de tudo, aqui é zelar das redes, cuidar do barco,
cuidar daquilo que Deus entregou a Pedro, daquilo que Deus deu a Pedro, como ferramenta de trabalho, para que ele utilizasse ela no dia seguinte, na outra pescaria. Ei, o que eu estou dizendo a você é, Jesus, Ele está lhe observando, olhando como você trata daquilo que Ele colocou nas suas mãos para cuidar. Jesus, Ele não olhou por acaso, Jesus é estrategista. Jesus estava olhando o povo, a multidão, e olhando como Ele ia lançar a palavra para aquela multidão. E Jesus simplesmente queria observar o que Pedro, Tiago, João e os demais estavam fazendo naquele momento. E o que Jesus viu foi Pedro cuidando das redes, Pedro zelando do material, do instrumento de trabalho para trabalhar no dia seguinte ou na noite seguinte. Foi frustrante? Foi. Foi ruim para Pedro? Foi. Não ter pego nada naquela noite. Mas será que outras vezes isso não ocorreu de forma degradativa? Nós temos um ditado que diz: um dia é da caça, o outro é do caçador. Ou seja, tem dias ruins no nosso comércio, tem ou não tem? Tem dias que não entra um pé de gente, mas tem dias que a loja enche. Tem dias que você diz: eu não tenho mercadoria para vender a tanta gente. O que Jesus está olhando nesse texto, e para Pedro e os demais, é o zelo como Pedro estava tratando das coisas que ele tinha colocado na mão dele. Pedro tinha barcos, Pedro tinha redes, Pedro era um empresário, um empreendedor. E o que Pedro deveria fazer era exatamente cuidar, zelar daquilo que foi colocado nas suas mãos. Ei, a pergunta é: você está zelando daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Você está cuidando daquilo que Deus colocou diante de você, de tanto você pedir e Deus lhe entregar? Você está cuidando? Você está zelando? Está tendo cuidado de lavar as redes, de colocar para secar na sombra, não no sol para não estragar? Está tendo cuidado de armazenar por causa dos ratos não vir até as redes? Estamos cuidando daquilo que Deus nos entregou? Nós somos bons em pedir, nós somos excelentes em pedir, mas quando recebemos, somos péssimos em zelar daquilo que ganhamos, que recebemos. Já viu alguém dizer assim: Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou colocar na tua obra? E ele ora. Aí Jesus dá um carro a ele. No primeiro dia que o pastor diz assim: irmãos, quem tiver carro e desejar ir com a gente para um retiro e tiver lugar, nos ajuda. A primeira coisa é dizer: pastor, eu tenho o meu, mas eu não posso ir com o meu, acabei de comprar. Deus me deu, mas eu não posso. Às vezes até sai da igreja, tem alguns irmãos pegando carona ou pedindo carona, ou no ponto do ônibus, e você levanta o vidro fumê para ninguém ver que é você passar. Mas não foi para a obra. E a obra não é ajudar os demais? O
que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos entregou? O que você tem feito? Jesus está lhe observando. Jesus está olhando para você. Veja o versículo 3 comigo. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Isso aqui eu achei extraordinário. Olha, Jesus observou tudo. A uma distância do barco para a areia da praia. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Vocês são a multidão. Aí Jesus está analisando. Aí pede o barco de Pedro. Jesus sobe no barco, olha para a multidão, chama Pedro e diz: afasta um pouco da terra. Afasta um pouquinho da terra, Pedro. Aí Pedro afasta o barco um pouco da terra. A multidão ficou mais distante. Aquilo que estava mais próximo, ou aquilo que estava próximo da areia da praia até onde o barco estava ancorado, agora ficou um pouco mais distante. Jesus precisava falar com o povo com excelência. O povo precisava ouvir a voz de Jesus clara e auditiva. E Jesus precisou tirar o barco um pouco da beira da praia. Escute. E Jesus entra no barco de Pedro, entra com ele, com Pedro e os demais que estavam juntos do barco. Aí Jesus diz: Pedro, afasta um pouco da terra esse barco. Quando Jesus pede para afastar um pouco o barco da terra, Jesus estava dizendo àquela multidão e falando para o próprio Pedro: Pedro, a minha fala é direcionada para o povo. Eu quero falar com o povo, Pedro. Mas escute, mas exclusivamente com vocês que estão comigo no barco. Jesus direciona a fala, mas primeiro Jesus escolhe quem entra com ele no barco. Tem alguém pegando aí? A multidão está para ouvir Jesus falar, mas Jesus tem uma maneira de escolher tão singular, de excelência, que a multidão não percebe. Aí Jesus diz: sobe no barco, vem comigo. Pedro, entra no barco. Os demais que estão com você, entra no barco, fica comigo aqui no barco, porque eu quero falar para a multidão precisa me ouvir, mas em exclusividade vocês irão me ouvir de perto. Vocês irão me ouvir, eu estarei ensinando a vocês de perto, aqui de onde eu estou, e vocês vão me ouvir. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso não está direcionado, tá? Eu não quero mudar nem a mensagem, de forma alguma, aos que vão subir e aos que vão ficar. Mas Jesus faz uma escolha exclusiva. Ele sobe no barco, não compreende, não entende o que é que está acontecendo. Na mente daqueles homens era exatamente para falar com o povo, e era isso que Jesus queria. Mas só que Jesus é estrategista. Observe que Jesus não pede para levar o barco à beira da praia e pedir para que os demais desçam do barco e leva só Pedro para
o alto mar. Não, Jesus já escolhe, Jesus já diz: vem para cá, vem para cá. Ei, Jesus aponta no meio da multidão e diz: vem comigo, sobe, entra no barco, fica comigo aqui, porque de perto é melhor o aprendizado. É por isso que muita gente na sala de aula costuma sentar na parte da frente, porque dizem que é melhor de aprender, porque lá atrás, segundo alguns, dizem que lá atrás ficam os bagunceiros, é a conversação. E isso muitas das vezes se torna realidade, tá? Nem todo. Mas se você observar, quando nós estamos na frente, a nossa atenção é para aquele que está ensinando. Quando nós estamos atrás, nós vemos todas as movimentações, quem levanta, quem senta. Ou seja, a concentração é totalmente diferente, o aprendizado é diferente. Mas quem está na frente está olhando e está focando naquele que está pregando. Ou seja, se você é um escolhido de Deus, se Jesus te escolheu, seja exclusivo para Ele. Tenha exclusividade. Seja exclusivo. Jesus chama a eles para uma exclusividade. Jesus chama eles para estar com Ele no barco e não os larga mais. Jesus escolheu, trouxe para perto dele. Aí Jesus faz outra pergunta a Pedro. Ou, dessa vez Jesus nem pergunta, Jesus ordena. Acompanhe comigo, se você tiver com a Bíblia aberta. Eu não vou demorar muito, tá? Versículo 4, versículo 5 e o 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, ponto e vírgula, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha, Jesus agora ordena e diz: Pedro, tu já me ouviu, eu já te levei a uma dimensão diferente, já te tirei do meio da multidão, te coloquei como exclusivo perto de mim, agora me leva para o mar alto. Aí Pedro leva Jesus para o mar, onde costumava pescar. E lá acontece um milagre. Ei, gente, Jesus não poderia ter feito o milagre na beira da praia? Se Ele é Deus, se Ele é Senhor dos senhores, Ele não poderia ter feito o milagre ali na beira da praia? Ele poderia ter chamado os peixes. Mas Jesus já tinha feito uma escolha com os homens. Jesus já tinha feito uma escolha desde o início, que Ele estava olhando à beira da praia, à beira do lago. Jesus já tinha feito uma escolha. Repito, eu amo esse Jesus porque Ele é estrategista. Jesus é lindo demais, porque quando Jesus escolhe, Ele não larga. O compromisso de Jesus com aqueles homens era exclusivo, e eles agora iam entender esta exclusividade. Aí Jesus leva eles, ou Pedro leva ele até o mar alto, e quando está no mar alto, Jesus faz um milagre extraordinário.
Jesus não podia ter feito este milagre na beira da praia? Por que Jesus não faz o milagre na beira da praia? Me pergunta por quê? E por que, pastor? Porque há milagres que a multidão não pode ver. Há milagres que a multidão não pode ver, não precisa ver, mas a multidão pode participar. É diferente de ver o milagre e participar do. Jesus não deixa que a multidão veja o milagre. A multidão talvez não entendesse, não fosse entender o tamanho do milagre, mas os escolhidos entenderam o milagre. Pedro desce do barco, não tem peixe, mas Pedro agora está no meio do mar, no mar alto, no lago de Genezaré, lá no meio do mar. Aí Pedro, levando Jesus até o meio do lago, Jesus agora diz: lança as redes, ou lança a rede. Pedro questiona, disse: mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Gente, era de dia. Para os pescadores de dia, não tinha condições de pescar nada, de ter nada. Poderia cair um ou outro na rede. Existe alguns que não desistem, fica lá durante o dia também. Ou diz: se eu não peguei nada durante a noite, eu vou passar pelo menos o dia, entrar à noite de novo, mas eu tenho que chegar em casa com alguma coisa. Tem alguns que não desistem. Tem alguns que não desistem. Entenda, Jesus faz um milagre. Pedro lança a rede sobre a palavra de Jesus. Pedro lança a rede. E escuta isso. Eles não poderiam ver o milagre, mas eles poderiam participar do milagre. Tinham como eles participarem do milagre. Não poderia ver, mas participar. Deixa eu ir para aqui, porque há uma necessidade aqui, tá? Ele quer a mãe, tá? Onde está a mãe? Pode vir para cá, pode vir cá buscar, não tem problema não, tá? A mãe, o irmão, ali, já está. Ele tinha a necessidade de fazer o milagre para que aqueles homens vissem o milagre, porque só aqueles homens iam entender. Porque foram eles os prejudicados durante a madrugada, durante a noite inteira. Versículo 7. E fizeram o sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Fizeram o sinal a quem? Aos companheiros que estavam no outro. Vocês entenderam aqui? Fizeram o sinal aos companheiros que estavam no outro. Teve gente que não desistiu. Teve gente que não desistiu da pescaria. Pedro havia desistido. Chamou-os Pedro, Tiago e João, se reuniram. Eles eram companheiros do mesmo barco. Eles vamos para casa, a gente não pegou nada. E durante o dia que a gente não pega mesmo. Mas teve um barco que ficou lá. E sabe o que é que eu penso?
é que esse barco que não desistiu, estava no meio do lago, esperando o milagre chegar. Gente, Jesus queria, e o objetivo de Jesus era Pedro, Tiago e João. Lá no final dos versículos vocês vão ver que eles deixam e seguem Jesus. Mas entenda uma coisa: não é porque um desistiu de pescar ou de trabalhar naquele dia que outros vão desistir. Sempre tem pessoas que estão com mais coragem do que você, com mais fé do que você. Sabe aquele dia que a gente diz, hoje eu estou ruim, e alguém diz, rapaz, mas vai melhorar, e você diz, aonde? Me diz aonde que vai melhorar? Aí o outro diz, vai melhorar, tenha certeza que vai melhorar. São esses que estão no meio do lago e não desistiram. Escute que eu lhe disse que a multidão não poderia ver o milagre, mas os escolhidos, eles participariam e também viam o milagre acontecer. Aí Jesus escolhe um grupo que está naquele barco, junto com Pedro, mas no outro lado, próximo a eles, tem um outro barco que não desistiu, não foi para casa, não deixou de ir dormir o sono, ou seja, não quis dormir o sono da tarde, da manhã. Eles disseram, eu vou segurar aqui a barra, nós vamos seguir em frente, e eu sei que pode acontecer um milagre. Aí daqui a pouco eles olham para o barco de Pedro, e Pedro está acenando, vem, vem. Ei, Pedro acena, Tiago e João estão acenando para o outro barco e dizendo, vem cá, nos ajuda, a rede vai romper. E eles chegam perto deles, ajudam, tiram as redes, colocam os peixes no barco, e a Bíblia diz que os dois barcos quase iam a pique. Ei! Quando Deus faz, quando Jesus faz um milagre de tamanha proporção, não é só para você não. E olha que Jesus não está dando migalhas para o outro não. Jesus está dando barco cheio. Por quê? Porque ele não desistiu. Não desista da caminhada, não desista. Pode alguém dizer, eu vou dormir um pouco, eu vou tosquenejar um pouquinho, cochilar um pouco, mas você diz, eu vou ficar de pé, porque eu ainda creio no milagre, eu sei que tem milagre para mim, aleluia. Tem milagre para você. Mesmo que venha de um outro barco, de uma outra pessoa, mas Jesus quer atingir a você também. Aleluia. Ainda existia um barco no meio do lago. Tem gente que não desiste. Eu sou brasileiro e não desisto. Tem gente que não desiste, gente. Não desista. Jesus vai fazer alguma coisa para alcançar você. Versículo 8. E já a gente conclui. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha, primeira coisa, Simão aqui reconhece o poderio de Jesus, o senhorio de Jesus. Simão reconhece o senhorio de Jesus. Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. E em segundo, Pedro
também, de imediato, ele confessa os seus pecados. Diga se isso aqui não é uma convenção. É como se Pedro tivesse se convertido naquele momento. Dizer, não tem como. Não tem como ver o que esse homem faz e não andar com ele. Não tem como. Pois o que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Todos que estavam se espantaram, ficaram atônitos. E deixa eu chamar aqui nosso grupo de louvor, já para a gente começar a louvar e exaltar. E de igual modo também de Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus profetizou na vida de Pedro. Jesus mostrou a Pedro o que era que ele desejava. Qual era o objetivo de Jesus? Era de atrair a Pedro, era de trazer Pedro para perto dele, era de Pedro estar com ele. E agora vem o último versículo, e eu lhe convido a ficar de pé. A primeira coisa que eu encontro nesse texto é Jesus observando. Jesus está nos observando. Ele nos observa, Ele olha para nós. A segunda coisa que eu encontro é que Jesus quer de nós exclusividade. Terceiro, existem milagres que a multidão não pode ver, mas pode participar. Em quarto, Ele não desiste de você. Não desista, porque Ele não desiste de você. Jesus não vai desistir de você. Ele não desiste de você. Escute, versículo 11, e a gente encerra. E levando os barcos para a terra, levando para onde? Levando para onde? De onde saiu. Levando os barcos para a terra, de onde eles tinham tirado. Deixaram tudo e os seguiram. Agora aqui, agora sim, eles deixam tudo. Agora sim, eles estão deixando tudo. Não é nos primeiros versículos, é no último versículo, no versículo 11. Pedro está deixando tudo. Pedro, Tiago e João deixam tudo e seguem a Jesus. Eles não iniciaram chutando o pau da barraca. Eles não iniciaram dizendo que estavam desistindo da pescaria. Eles não iniciaram dizendo que estavam desistindo de tudo, que iam vender o barco, que iam vender a rede. Eles não iniciaram falando estas coisas. Pedro iniciou lavando as redes, mostrando que havia necessidade.
e utilidade na rede para pescar no outro dia ou na noite seguinte. Eles estavam cuidando, zelando daquilo que Deus tinha colocado na mão dele para cuidar. Ei, o que Jesus observa em Pedro é coisa extraordinária. Jesus não olha em Pedro um homem bagunçento. Jesus não olha em Pedro um homem desorganizado. Jesus não olha para Pedro, Tiago e João como pessoas que não têm organização. Jesus olha para eles como homens que são organizados. Eles estavam lavando as redes, cuidando do barco, zelando daquilo que eles tinham na mão. Ei, aí Jesus diz: é esses que eu quero para a minha obra, porque eles vão zelar daquilo que eu colocar na mão deles. É esses que eu quero escolher, porque estes que zelam também zelam da minha igreja. Estes que zelam também zelam do meu evangelho. Estes que zelam também zelam de todos o em comum. Estes que zelam também zelam da minha palavra. Ei, Jesus não escolhe por acaso. Jesus é lindo, ele escolhe porque ele sabe escolher. Aleluia. Aí aqui eles deixam tudo. Deixam tudo. Agora sim eles deixaram tudo. Agora sim eles deixaram tudo. O barco, a rede. Porque Jesus havia proferido sobre Pedro uma palavra profética e disse: Pedro, não serás mais pescador de peixes. Agora em diante você será pescador de homens. Anos mais tarde, Pedro se transforma um evangelista. Pedro, no seu primeiro discurso, ganha 3.000 almas para o reino. Ei, Jesus estava certo ou não?